A parte de Deus operar em nós. Em Filipenses 2,13, Paulo explica a parte de Deus na santificação. Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Que verdade notável! Deus mesmo habita em nós e nos dá o poder para fazermos a sua vontade. Não temos capacidade em nós mesmos. Nossa capacidade vem de Deus, 2 Coríntios 3:5. Neste pequeno versículo de Filipenses, há 5 verdades fundamentais a respeito de Deus que nos ajudarão a compreender os recursos divinos para o nosso viver cristão. A pessoa de Deus. Paulo disse: Deus é quem efetua em vós. Literalmente, o texto grego põe a ênfase na pessoa de Deus. Deus é aquele que opera em vós. Deus está tão intimamente envolvido com a nossa vida e tão preocupado com o nosso bem-estar espiritual que ele, em pessoa, habita em nós, a fim de que façamos aquilo que ele ordena. O nosso verdadeiro progresso espiritual não depende de nossas próprias habilidades e capacidades, ainda que Deus possa nos abençoar abundantemente com essas dádivas, nem do encorajamento e do amparo proporcionado por outros crentes, embora o ministério deles certamente seja uma grande bênção, nem dos pastores e mestres que ministram a palavra de Deus e cuidam de nós, como um pastor cuida de suas ovelhas. Tampouco depende dos anjos santos enviados do céu como espíritos ministradores. Hebreus 1,14. A verdadeira causa de todo o nosso progresso espiritual é apenas esta: o próprio Deus está operando em nós para realizar a nossa santificação. Essa é a razão pela qual a santificação nunca pode ser totalmente impedida. O mesmo Deus que nos justifica, nos santifica e, por fim, haverá de nos glorificar. Romanos 8:30. A salvação sempre produzirá obras de justiça. Tiago 2:17-26 e Efésios 2:10. Isso é inevitável, pois é imutável, glorioso, soberano, justo, santo, gracioso e misericordioso Deus. Aquele que rege todas as coisas e sempre faz o que deseja, este Deus está operando em nós e jamais será impedido. Temos aqui um conceito que o mundo pagão não pode entender. Os deuses dos pagãos são demasiadamente insensíveis, vingativos e não se envolvem com as pessoas. Mas o nosso Deus opera em nós porque nos ama com um amor infinito e estende sobre nós a sua eterna bondade. Ele nos preserva por causa de sua aliança eterna, a qual está alicerçada em promessas eternas. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Romanos 11:29. Deus nos acompanha por toda a vida e supre todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. O poder de Deus operando. Paulo usou o particípio presente do verbo grego energeo para descrever a atividade de Deus em nós. Deus é quem efetua. A nossa palavra energia origina-se do verbo energeo. Este verbo fala de uma energia ativa e produtiva, o infinito poder de Deus em ação. Deus é aquele que opera o nosso progresso espiritual. Seu poder conduz-nos à santificação. Seu poder nos impulsiona à retidão e restringe o pecado. Esta é a razão por que somos eternamente seguros em Cristo. O poder de Deus conduz-nos à glorificação. Nós perseveramos porque somos capacitados pelo poder de Deus. Não há limites para o poder de Deus. Portanto, reconhecemos que Ele completará até o fim aquela obra que começou em nós. Filipenses 1:6. A presença de Deus em nós. Em Efésios 3:20, Paulo afirma que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Paulo poderia ter dito, conforme o poder que opera no céu, em Cristo ou no Espírito Santo. Mas, ao invés disso, ele deu ênfase ao fato de que o poder de Deus está operando em nós. Deus pode e, na verdade, cumpre seus propósitos por meio do seu poder que opera em nós.
Seus propósitos estão além da nossa capacidade de planejar, raciocinar ou até mesmo imaginar. Aquele poder interior flui do próprio Deus e é o alicerce de nossa suficiência. A propósito, a presença de Deus nos crentes é uma doutrina exclusivamente cristã. No Velho Testamento, os crentes adoravam a Deus no tabernáculo. Agora nós somos o templo de Deus, pois Cristo habita no coração de cada crente. 2 Coríntios 6,16 declara: Nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio diz: Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Desde que entregamos nossa vida a Cristo e o conhecemos face a face, não há momento algum em nossa existência em que Deus não esteja conosco. Ele está sempre presente, sustentando, firmando, suprindo, fortalecendo, protegendo e produzindo em nossa vida os frutos da santificação. O processo de santificação não pode ser barrado. As diferentes veredas que algumas pessoas trilham em sua jornada espiritual podem ser difíceis para entendermos, mas em todas elas o que se sobressai é a fidelidade de Deus e não o descuido humano. O pecado retardará o processo de santificação, mas Deus cumprirá seu propósito ainda que ele precise disciplinar o crente. Hebreus 12, de 5 a 11. O propósito de Deus, o querer e o realizar. O propósito de Deus é impulsionar em nós o querer e o realizar, nossos desejos e nossos atos. O poder de Deus concede-nos tanto o desejo quanto a habilidade para fazermos o que é correto. Todo o nosso comportamento resulta de nossos desejos e intenções. De fato, a palavra grega traduzida por querer, telon, em Filipenses 2,13, fala de intento e inclinação. Deus opera em nós para inspirar desejos santos, de tal forma que nosso comportamento será agradável a Ele. Como Ele faz isto? Usando duas coisas a fim de tornar os nossos desejos iguais aos dele. A primeira é uma santa insatisfação. Deus nos torna insatisfeito com a nossa natureza carnal. Paulo experimentou isso a ponto de sentir-se miserável. Ele clamou: Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 7, 24. A segunda coisa que Deus usa para conformar os nossos desejos aos dele é despertar em nós um anelo pelas coisas santas. Isto é o contrário da insatisfação. É um desejo por algo melhor, mais puro e mais santo. Lemos a respeito de homens de Deus, tais como Paulo e João, e sentimos o desejo de ser semelhantes a eles. Ou podemos estar lendo a biografia de algum grande servo de Deus e, de repente, percebemos quão superficiais somos em nossa dedicação ao Senhor. Isto produz um desejo santo de sermos mais disponíveis ao serviço de Deus. Além de inflamar os nossos desejos e intenções, Deus também nos impulsiona a trabalharmos de modo a causar-lhe satisfação. Paulo usou a mesma palavra grega, energel, para descrever tanto o nosso trabalho para Deus como a obra de Deus em nós. Deus nos impulsiona para as coisas que lhe agradam. Um santo descontentamento produz em nós desejos santos, os quais nos conduzem a uma resolução em fazer aquilo que é correto. E isto, em última instância, resulta em um comportamento santo. A satisfação divina, segundo a sua boa vontade. A palavra grega traduzida por boa vontade, eudokia, neste texto, fala de satisfação ou agrado. Deus opera em nós para que façamos aquilo que lhe satisfaz e agrada. Este é o objetivo do processo de santificação. Desenvolver a nossa salvação com temor e tremor agrada a Deus. Os crentes são muito queridos para Deus. Assim, quando realizamos a vontade dele, ele fica satisfeito. Esta é a essência de qualquer relacionamento. Queremos agradar aqueles a quem amamos. Deus deseja o melhor de nossa parte, pois isto o deixa muitíssimo satisfeito. Além disso, ele é digno. Portanto, oferecemos-lhe o melhor de nós como uma demonstração de amor. Pense nisso. Podemos causar satisfação àquele que faz tudo por nós.
aquele que perdoa as nossas iniquidades, resgata-nos da condenação eterna, coroa-nos com graça e misericórdia, enche de bens os nossos anos, de modo que a nossa mocidade se renova como a da águia. Salmo 103, de 3 a 5. Que privilégio imenso! Portanto, antes de abordarmos o assunto da santificação, seguindo um ponto de vista meramente quietista ou pietista, vemos que há uma maravilhosa combinação entre os nossos melhores esforços e os recursos providenciados por Deus. Não servimos a um Deus que nos sobrecarrega e obriga, fazendo exigências impossíveis e, em seguida, nos pune por nossa falta de obediência. Servimos ao Deus que nos dá o poder a fim de vivermos para a sua glória. A singularidade e o mistério do cristianismo é Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses 1, 27. Ele é a nossa santificação e a nossa suficiência. Deus nos chama a vivermos vidas santas, mas de fato é Ele quem nos santifica. Deus nos convoca a servi-lo, mas na realidade é Ele quem nos impulsiona a isso por meio de seu próprio poder e sua presença em nós. A obra é dele, mas é nossa também. Um divino companheirismo. A glória, contudo, pertence somente a Ele. Nisto há absoluta suficiência. Não importa qual a área da vida, a fonte para a qual devemos recorrer é Deus. Somente um tolo não aceitaria esta verdade. Beijos.